O Uribe acabou de falar, o mercado não estava gostando muito de Haddad, mas agora sim, é aquilo, desculpe existir, sou eu o nome, Gustavo... Haddad. Eu chamei de Gustavo, né? Haddad, aqui eu não sei. É Gustavo Uribe. Gustavo Uribe, a gente vai trocando todos os nomes. Fernando Haddad, então, chefiando a pasta. Exatamente, como já era esperado, né, Elisa? Então, até teve um impulsozinho do dólar na hora que foi confirmado, mas depois o dólar já reduziu sua alta, a bolsa também estava subindo 0,7 pela manhã, reduziu para 0,4, mas o que o mercado está falando é que a reação foi muito tranquila. Conversei aqui com algumas pessoas, porque já era esperado, amplamente esperado, o nome de Haddad. Queria destacar alguns pontos aqui. Lula disse que agora vocês podem conversar com Haddad sobre economia, que nos próximos dias ele vai decidir outras composições dentro do Ministério da Economia. Isso é muito esperado, porque como o nome de Haddad já era amplamente divulgado, a grande dúvida que fica é para o segundo escalão dentro da economia. Então, quem fica no Tesouro, quem fica na Receita, BNDES, Banco do Brasil, Caixa. Esse é um ponto. O outro ponto, Lula fez referência ao Ministério do Planejamento, que é uma outra grande dúvida. Os ministérios que se desmembram, tanto Planejamento quanto Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria. E aí, sobre planejamento, o que o Lula disse? Falou que o perfil do ministro do Planejamento será o de um ministro bastante afinado com o Ministério da Fazenda. É preciso que trabalhem juntos. Eu poderia ter anunciado hoje, mas se eu tivesse anunciado hoje, não teria notícia para terça. Ele brincou, mas o que fica dessa fala sobre o Ministério do Planejamento é que ele quer um alinhamento entre Fazenda e Planejamento, porque já houve desalinhamento em gestões anteriores, como, por exemplo, entre Nelson Barbosa e Joaquim Levy, no Planejamento e na Fazenda. Ele falou que quer um nome mais alinhado. Até perguntei para alguns economistas se isso significa que o nome do Planejamento vai ser mais político, e eles disseram que não necessariamente, só que não deve ser um nome que traga muito embates entre eles. E aí tem uma outra questão que Lula falou sobre o social, que isso é importantíssimo. Ele falou o seguinte, que espera que Haddad fale de economia, mas também dos problemas sociais. E Lula vem reiterando isso, né? A importância de falar sobre as questões sociais. Ele falou também sobre a questão de emendas de relator, quis deixar claro que ele não falou com o STF para pedir o cancelamento ou o julgamento, né, pela inconstitucionalidade das emendas de relator, que era uma questão que estava trazendo ali rusgas com o Arthur Lira. Supostamente o Lula teria ligado para o Lira para falar sobre isso, enfim, ele tentou colocar panos quentes nessa questão, porque precisa do apoio do Centrão, inclusive, para passar a PEC essa que ele também mencionou, disse que é uma PEC do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro é que deixou essa missão aí de conseguir, com as contas do jeito que estão, fazer o Bolsa Família em R$600. Então, esses são alguns dos tópicos iniciais, Elisa, do que foi falado, né? Não sei se a gente tem mais tempo para fazer mais análise, mas... A gente tem muito o que conversar, né, e poder repercutir aqui em relação aos nomes, aos anúncios.